Hoje é a abertura de uma pré-juventude aqui da Casa de Francisco. O João e o Noah vão receber vocês aqui. Boa noite a todos. Nós da pré-juventude queremos dar boas-vindas a cada um que veio participar dessa noite de reflexões na Casa de Francisco. É uma alegria receber todos vocês em nossa casa. Também é a casa de acolhimento, aprendizado e luz. Possamos juntos abrir o coração e a mente para os ensinamentos que serão compartilhados. Confiança em cada palavra será uma semente de paz, esperança e crescimento espiritual. Sejam muito bem-vindos e nos abençoe. Sustentação. Por maior que seja, prova, nossa parte de Deus. Pode a estrada fria ser fria, no entanto, Deus te aquece. Sente-se que a sombra em torno, Deus, porém, te ilumina. Se te notas sem força, eis que Deus te sustenta. Nos piores conflitos, Deus te faz descanso. Não desista do bem, Deus não te faltará. Emmanuel, psicografada de Chico Xavier, livro de autoridade. Às vezes, a vida parece um pesadelo. A gente se sente cansado, sem forças. E até pergunta, será que eu consigo continuar? Nessa hora, a mensagem vem me lembrar de algo importante. Que a gente não está sozinho. Mesmo quando tudo parece difícil, Deus está ali, firme, nos sustentando. Pode ser que não seja do jeito que esperamos. Não é como se ele tirasse todos os problemas de uma vez. Ele sempre coloca uma luz no meio das nuvens. Uma mão amiga no momento certo, um sinal para não desistirmos. Pai nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso dia de hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite. Agora é com o nosso palestrante. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Como hoje nós recebemos nosso caro amigo, irmão Haroldo Agostinho, que vai falar sobre os objetivos da encarnação. Boa noite a todos. Jesus, no Evangelho segundo João, no capítulo 3, ele fala que o Espírito é como o vento. Ele sopra em qualquer lugar. Mas nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde vai. Através desta passagem e desta frase citada agora no Evangelho de João, eu trouxe o tema Objetivos da Encarnação para que nós possamos refletir o que a espiritualidade traz através do Livro dos Espíritos. Porque, na verdade, a vida ainda é um grande mistério. Porque nós nascemos para a vida física e sabemos que teremos que partir dela também. Estamos em trânsito, é uma passagem apenas. Mas com que objetivo Deus nos deu essa possibilidade? E nós vemos que Allan Kardec, ele faz as perguntas e a espiritualidade traz as respostas. Vemos que ainda predomina na sociedade, no mundo que nós vivemos, a ignorância. Ignorar, de não saber os objetivos, as finalidades da encarnação. Ou seja, o porquê que nós nascemos aqui e por que temos que
viver este período ligados à matéria. Então vamos ver a questão em que Kardec formula a pergunta no Livro dos Espíritos. É a questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ou seja, por que nós estamos aqui? A resposta dada pelos espíritos é a seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então nós vemos 2 pontos já nesta primeira frase. Que a encarnação, ela é uma lei. Então, muitos dizem, eu não pedi para nascer, né? Eu não sei por que eu estou aqui, né? Eu tenho que aproveitar a vida, não é essa visão das pessoas sem saber profundamente os objetivos e as finalidades. Então, é uma imposição, uma lei. Ninguém perguntou se você quer ou não quer. É uma necessidade. Mas ela visa um fim. E esse fim é o aperfeiçoamento. É chegar à perfeição. E Jesus fala isso no Evangelho. Sede vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas vejam como se dá esse processo de aperfeiçoamento. E nós estamos falando aqui do Espírito. O Espírito, a essência. Então, para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então aqui nós já temos 2 pontos na resposta. Que para alguns é uma expiação e para outros missão. O objetivo da vida na Terra. Visa ainda outro fim à encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Quer dizer, nós temos um trabalho a realizar. Além disso, tem a questão da prova. Nós estamos em uma escola de aperfeiçoamento. E nós somos provados. Através desta prova é que nós vamos demonstrar a nossa transformação ou não. Porque antes do Espírito programar a sua encarnação na Terra, ele planejou o que ele iria passar, quais seriam as provas a terem que ser enfrentadas. Mas ele julgou que atingiria os objetivos, que seria aprovado nestas provas. Mas quando nós encarnamos e esquecemos do nosso passado espiritual, o corpo limitando, muitas vezes o espírito não consegue seguir o caminho planejado, realizar o trabalho assumido perante a espiritualidade, cumprir a sua missão, expiar o seu passado. Ele, muitas vezes, apega-se exclusivamente à vida física e à matéria e não assume aquilo que foi planejado na espiritualidade para a sua própria encarnação. Então, prosseguindo,
Para executá-la é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, existem leis a serem cumpridas. E estas leis, se forem infringidas, teremos a responsabilidade. Então, se atingirmos a lei, ou atingirmos o nosso semelhante, ou a sociedade, nós adquirimos uma responsabilidade diante da lei. O erro é uma responsabilidade que haveremos de ter que reparar. Então, segundo a espiritualidade, a explicação é clara. Esses 3 pontos principais, que são os objetivos da encarnação, ou seja, expiação, prova ou missão. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Mas o que é a expiação? O que significa expiar? Expiação refere-se ao processo de uma culpa, em que o espírito é apresentado a um contexto em que possa avançar moralmente por meio de uma experiência equivalente à que infligiu a outrem no passado. Expiação é a responsabilidade imposta pelo erro praticado. Ou seja, se eu cometi um delito, se eu atingi a sociedade, se eu prejudiquei, se eu maltratei, se eu feri, se eu agredi, eu estarei agindo contra a lei. E essa responsabilidade, ela permanece comigo. Então, eu posso me arrepender do erro cometido, posso entender que eu falhei, que eu errei. Mas só o arrependimento, ele não basta. Diante da lei, o que a espiritualidade nos traz é que é preciso que o espírito repare o dano causado. Mas como fazer isso? Se muitas vezes eu fiz algo, se eu errei e atingi, mas o tempo passou, eu nunca mais vi a quem eu prejudiquei, mas aquilo está gravado na consciência daquele que foi atingido e daquele que atingiu. Nada passa impune diante da lei de Deus. Mas para entendermos isso, é preciso compreender uma lei também, que é a lei da pluralidade das existências. Expiar está relacionado ao passado espiritual. Então, se eu fui um assassino, um canalha, alguém totalmente desequilibrado no passado, e cometi inúmeros crimes, como reparar isso? Então, Deus lhe dá a oportunidade de renascer novamente, de encontrar-se até mesmo com aqueles que foram vítimas, para devolver aquilo que ele tirou daquele mesmo. Mas como isso se dá?
Deus, diante da sua misericórdia, Ele cria possibilidades para que o Espírito retorne, muitas vezes com aqueles a quem Ele atingiu. Quando Jesus estava em uma assembleia conversando com as pessoas, eis que chegou sua mãe e seus irmãos querendo falar com ele. Narra o Evangelho. Segundo eles não compreendiam Jesus e até pensavam que ele havia perdido o Espírito, porque não entendiam a missão do Mestre. E aí, alguém da assembleia veio e disse: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí e querem falar contigo. Jesus olha para a multidão e diz: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Vejam bem a visão de Jesus em relação. Ele não estava negando a família, a mãe ou os irmãos. Mas quem eram eles? E se nós analisarmos quem são os nossos filhos que nós recebemos, que amamos, que damos tudo a eles, quem são esses? Quem é o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos? Só o passado dirá verdadeiramente as ligações, os compromissos. Então vejam bem que a vida é uma grande oportunidade para todas as criaturas na face da terra. Então espiar está relacionado ao passado. Se eu cometi um delito, se eu falhei, eu tenho que reparar. Então eu volto e tenho aquele a quem eu prejudiquei. Eu não vou lembrar, mas eu terei que devolver. Se eu odiei aquela criatura, eu terei que amá-lo. E ele pode vir na figura de um filho meu. E eu vou dizer: mas por que esse menino é dessa forma? Por que ele faz isso para me atingir? Por que ele não me aceita? Por que a gente não tem uma afinidade? Porque existem problemas familiares que muitas vezes a pessoa não encontra respostas na vida presente. Ou no relacionamento entre casais. Por que se o amor aproximou, uniu, houve o casamento e todas as juras, e depois de um certo tempo tudo termina e vira em agressividade, em violência, em discórdia, em separação? Por que aqueles dois espíritos ali não se entenderam? Quem são eles? E por que tiveram que viver um determinado tempo e depois chegar à conclusão que não conseguiam mais prosseguir? Então, a espiritualidade, a doutrina espírita, ela traz respostas para tudo isso. E é isso que nós estamos vendo aqui nestas questões, que está no Livro dos Espíritos. Então, espiar é isso, é refazer o passado, é reparar as intrigas, é saldar os débitos, é aparar as arestas, é amparar, é ajudar aquele. Mas existe um motivo, existe um objetivo. São as ligações pretéritas. É um passado que muitas vezes não foi bem realizado. E que a criatura tem a oportunidade de retornar para acertar. Para poder conseguir perdoar
verdadeiramente aquele ser. Dando continuidade, vamos falar sobre a prova. A prova, outra questão, o objetivo da existência. Se nós analisarmos a escola, né? Todos nós passamos pelas escolas, fomos estudar, e chegava no término, o professor vinha e aplicava uma prova para ver se nós aprendemos a lição. E eu tinha que provar que realmente eu aprendi as lições que foram oferecidas no curso. Porque se eu não atingisse os objetivos, eu seria reprovado. Eu teria que recomeçar tudo de novo do outro ano. Não é assim que ocorre nas escolas? Então a prova para o espírito na Terra também é assim. Então no curso da evolução, o espírito encarnado é de vez em quando submetido a exames pela vida, com o fim de verificar o aproveitamento na posição em que se acha. A tentação é a situação que revela a posição do espírito, mostra o que somos de acordo com as nossas tendências. Liga-se sempre a uma fraqueza, ou seja, a um impulso ao qual temos dificuldades para resistir. Somos tentados onde somos fracos. Por exemplo, a bebida, o sexo, o jogo, o furto. A prova é um exame que consiste em ser submetido a uma tentação para avaliar o progresso realizado e sua firmeza. A lei, vida, prepara as situações de prova nas quais o sujeito, sofrendo uma tentação, passa por uma prova. Esta tem que ser enfrentada e vencida. Muitos fogem e são derrotados. Então, nós somos criaturas imperfeitas, todos nós. E nós trazemos as nossas tendências negativas. E essas tendências negativas, elas vão constituir na tentação. Por exemplo, um espírito que foi alcoólatra no passado, reencarnando de novo, ele terá a tendência a ir pelo mesmo caminho. Essa constitui-se a prova dele. Ele assumiu isso com o objetivo de superar esta tentação, essa deficiência, e vencer. Agora depende dele, porque ele terá muita necessidade. Ele é fraco naquele ponto. E tudo vai levar ele para que ele acabe caindo na tentação e acabe falhando novamente. Então o esforço, a prova, está na superação, em vencer aquilo. Então, esse é o exemplo de prova. Da mesma forma, o sexo, o jogo, o furto, o egoísmo, o orgulho, a vaidade e muitos outros pontos negativos arraigados ao espírito imperfeito que todos nós somos. Então, estamos também em prova na Terra. Precisamos analisar as nossas deficiências e saber que precisamos vencer a nós mesmos, superando estas deficiências para sermos criaturas melhores. Missão. Nossas atitudes e escolhas ao longo da vida apresentam sempre uma razão maior que se define como resgate ou como missão. Isso indica que cada um de nós está subordinado à ordem do universo, que pede a colheita de tudo que foi plantado anteriormente.
Missão pode ser resumida como um encargo, uma incumbência. O exemplo mais simples e mais claro de missão que nós podemos compreender é a paternidade, a maternidade. Isto é uma missão, porque nós assumimos esse compromisso. Nós recebemos um Espírito que vem de Deus. E nós assumimos o compromisso de amá-lo, de educá-lo, de ajudá-lo, de darmos tudo de nós, para que ele se torne uma criatura de bem. Esse amor constitui-se na grande missão que Deus destina a todas as criaturas. Então, vejam a misericórdia de Deus. E vejam também a dívida que temos para com os nossos pais. Porque foram eles que nos deram a oportunidade de nós estarmos aqui, os nossos pais. E eles que nos receberam, que ensinaram os primeiros passos, que deram tudo para que nós chegássemos até aqui. E da mesma forma, nós, como pais ou mães, temos a missão em relação àqueles que Deus nos deu como filhos. Então, Deus se utiliza das próprias criaturas, uns ajudando aos outros. Nós não caminhamos sozinhos, não evoluímos, não aprendemos sozinhos, não trabalhamos sozinhos. Nós dependemos das outras pessoas, das outras criaturas. A família mesmo é o grupo que vem um para amparar ao outro, para ajudar, para fortalecer nas dificuldades. Então nós não estamos sós. Nós temos todas as possibilidades para atingirmos os objetivos e conseguirmos a vitória, que é o objetivo maior. Mas a vida na Terra, ela é difícil, porque nós estamos em um mundo de provas e expiações. Então, viemos com esses objetivos. Mas por que nós temos que passar por tudo isso? Na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quando na erraticidade, a erraticidade é o intervalo de uma encarnação a outra, é esse período que o espírito permanece na espiritualidade. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, a escolha é de cada um de nós. Mas o espírito vai escolher sofrer no mundo se for uma necessidade para que ele possa atingir os objetivos da vida, ele escolhe. Uma vida difícil, dura, de pobreza, de carência, de sofrimento. Porque o espírito, quando está livre do corpo, ele enxerga todo o seu passado, toda a sua trajetória. Ele sabe aonde que ele caiu, aonde que ele falhou.
quais são as suas fraquezas, em quem ele atingiu e o que ele necessita. Muitas vezes nós nos perguntamos, mas eu poderia ter escolhido uma vida tranquila, fácil, sem muitos problemas. Mas, diante de uma situação favorável, digamos assim, eu iria lembrar de Deus, eu iria buscar compreender o porquê que eu estou aqui e o que Deus espera de mim. São poucos aqueles que refletem sobre isso, que pensam sobre isso. Então, muitas vezes, na hora da dificuldade, da dor, do sofrimento, nós desenvolvemos também um sentimento de compreender o sofrimento do outro e ver que o outro muitas vezes sofre mais ainda. E que nós temos tudo o que precisamos. E muitas vezes indivíduos, criaturas, faltam até o necessário. Então a visão muda do espírito. E assim nós vamos aprendendo através das experiências que Deus nos concede. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Ser feliz, todos nós almejamos a felicidade. Mas será que a felicidade existe verdadeiramente na terra? A resposta dada pela espiritualidade no livro dos Espíritos? Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então, à medida que nós compreendemos a vida e nós observamos a lei de Deus, a nossa vida passa a ser mais equilibrada. E nós nos distanciamos mais do sofrimento. Porque o sofrimento é a não observância da lei de Deus. Nós sofremos quando atingimos a lei. E quando atingimos a sociedade e os nossos semelhantes, os nossos irmãos. Nós acabamos sofrendo. Porque somos livres para semear, mas obrigatória a colheita. E os frutos dependem da nossa semeadura. Se semeamos o bem, o fruto bom retorna. Mas se semearmos as coisas ruins, o fruto amargo também chegará. Não tem escapatória. Isto também é uma lei natural, uma lei divina, que não tem como fugir. A pessoa pode dizer, mas a gente vê tanta maldade no mundo, a gente vê tanta coisa errada no mundo, a gente vê coisas absurdas, e vemos. Mas todos aqueles que cometem tudo isso responderão diante da lei. Porque a vida é eterna. A vida não termina. O corpo, ele é uma vestimenta, uma roupagem. Antes de nascermos para o corpo, nós já existíamos. E quando abandonarmos o corpo, continuaremos existindo. A nossa consciência, o nosso ser, levará conosco todas as nossas experiências, tudo que fizemos, tudo que pensamos, todas as nossas ações e escolhas que fizemos na vida. Então não tem como fugir. Não tem como esconder. A pessoa pode dizer assim, mas ninguém viu. Existe uma multidão à nossa volta que nos observa na espiritualidade.
Às vezes, o indivíduo pode achar que ele pode enganar, mas a espiritualidade não tem como. Existe uma multidão que nos observa. Então, não tem como nós fingirmos que somos bonzinhos. Eles sabem o que nós somos verdadeiramente. Basta olhar para nós e tem a nossa ficha completa. Então, a doutrina espírita, ela abre a nossa mente, o nosso coração, para que nós sejamos verdadeiros. Verdadeiros. Não tem como enganar. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, veja o que a espiritualidade nos diz a respeito do que vem a ser a felicidade. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Aquele que tem o necessário já deveria sentir-se feliz. Com relação à vida moral, é estar com a consciência tranquila e ter a fé no futuro. A consciência tranquila é quando o indivíduo não tem nada que o acuse de erro. Quando ele não tem inimigo, quando ele não tem mágoa, não tem nada contra ninguém. A sua consciência está limpa, tranquila. Quando ele faz o melhor de si, a benefício do semelhante. E quando ele compreende todas as criaturas, mesmo aqueles que pensam contrários a ele. Nós vemos na sociedade muito fanatismo, né? A religião, de uma certa forma, ela é partidária. Existem partes, divisões. Um que pensa dessa forma, outro que pensa daquele outro jeito, outro que pensa assim. E nós vemos líderes religiosos que criticam uns aos outros. Mas Jesus, ele é universal. Jesus é para todos. A lei de Deus, Deus é único. Então por que há divisões, separações, intrigas? Pela ignorância do indivíduo, do ser humano. Ignorância em ignorar, em não compreender. Porque à medida que ele compreende, ele enxerga que o outro é seu irmão, é um igual a ele, filho do Criador. E se ele é meu irmão, eu não posso fazer mal a ele. Eu não posso atingi-lo, porque atingindo a ele, estarei atingindo a mim mesmo, adquirindo responsabilidade pelo ato negativo, atingindo a lei. Então, nós vemos que somente a compreensão, o conhecimento é que traz a libertação. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus esteve na terra, ele conversava com os fariseus, ele conversava com os publicanos, com os doentes, ele conversava com o centurião romano, ele conversava com todos, porque via em todos criaturas de Deus, filhos do Criador. E é assim que nós somos. Então não importa que religião eu professe, que raça eu pertença, não importa.
Todos somos criaturas de Deus. E nós temos que saber conviver e amar a todas as criaturas na face da terra. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, tanto na vida física quanto na vida espiritual, o espírito acaba sofrendo as consequências das suas escolhas. Na espiritualidade, o espírito sofre porque reconhece que falhou na vida física. O sofrimento do espírito é de não ter acertado, de não ter cumprido, de não ter assumido os compromissos na vida física, de ter falhado, de ter fracassado. Este é o sofrimento do espírito. Às vezes ele passa uma existência em que ele leva consigo uma responsabilidade maior ainda, porque ele se desviou completamente dos objetivos para que ele nasceu. Por isso que a responsabilidade e a vitória ou o fracasso está nas próprias mãos de cada um. Muitas vezes a pessoa vai na igreja ou vai em um templo religioso e vai em busca de algo que lhe dê a salvação. A própria teologia, ela ensina que Jesus morreu para nos salvar. Porque a teologia, ela ensina que a vida é única. Então não tem como nós conseguirmos, por nós mesmos, avançar. A tal ponto que eles dizem que não é pela obra que nós somos salvos, mas sim pela fé. Que basta eu crer e admitir Jesus como meu Senhor e Salvador, eu já estarei salvo. A doutrina espírita, ela fala diferente da espiritualidade, porque ela fala em evolução espiritual. Essa evolução se dá através de inúmeras etapas. O espírito, ele reencarna inúmeras vezes. Ele troca de roupagem inúmeras vezes. Ele assume inúmeros papéis, personagens. Hoje eu sou um personagem, mas já fui outros no meu passado e serei outros no futuro. E cada experiência a mim será delegado um compromisso, uma tarefa, uma missão, uma prova, para que eu avance, para que eu cresça, para que eu progrida e possa, um dia, quem sabe, chegar à perfeição. Então, este é o objetivo que a espiritualidade, que os espíritos trouxeram através do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Assim nós compreendemos o sentido da vida. Quantas pessoas que dizem que a vida não tem sentido, porque não compreendem a vida. Quantas pessoas encontram um vazio na existência, porque se eu não compreendo a vida, se a vida não tem sentido, a minha vida, eu estou aqui como um barco à deriva. Eu estou sendo levado pela correnteza.
Eu não sei aonde eu vou chegar. Não existe uma meta, um caminho. Qual o caminho? O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a Deus, senão por mim. E ir ao Pai, ir a Deus, é atingir a perfeição. Por isso Jesus diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Por isso Jesus dizia: vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais ainda. Jesus falou isso no Evangelho. Então, nós compreendendo isto, nós compreendemos a vida. Queremos então deixar essas palavras como uma oportunidade de reflexão para todos nós. Muito obrigado pela atenção. Vamos fazer uma oração, então, em agradecimento. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de aqui estarmos e buscarmos através das obras da codificação espírita e das respostas dadas pela espiritualidade para nos esclarecer sobre a importância de cada um de nós. Que possamos compreender o nosso trabalho, a nossa missão, o compromisso assumido na espiritualidade, para que possamos realizar a vontade do Criador. Que possamos nos tornar criaturas melhores, que possamos compreender que somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Que temos que aprender o amor fraterno, exercer a compreensão, a tolerância, o perdão, a fraternidade, a caridade, o amor. Ajuda-nos, Senhor, dando-nos a força para superarmos as dificuldades, as dores, o sofrimento. Que possamos desenvolver sempre a confiança na Tua misericórdia, no Teu amor para com todos nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.